Boa noite, evangelista Eduardo Vironese. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito melindroso, né? E as pessoas precisam saber como lidar com essa situação hoje, nós estamos aqui com nosso irmão Eduardo Vironese, lá de Vitória, está conversando comigo. E eu também vou conversar com eles acerca da cura da doença, que a gente sabe que é uma doença, e no mesmo instante a gente sabe que a pessoa precisa de uma cura. O que o irmão vê, irmão? Olha, Como o irmão para mim é poderia uma me dar honra, né? uma orientação? É uma honra estar podendo participar dessa live, né? Prazer em estar conhecendo a sua pessoa. Jean tem me falado muito sobre seu trabalho, a sua luta, esse desbravador aí de São Gonçalo, tá? É verdade. Quando ele me convidou para essa live, eu me preocupei no sentido de qual era o propósito, né? Como o senhor é líder de uma igreja, de uma congregação, então qual seria o propósito da live? E ele me passou de uma forma muito legal, que é para a gente trazer para o público que vai nos assistir, que está nos assistindo, de uma maneira bem simples, uma linguagem bem clara, de que a dependência química ela realmente continua sendo ainda, Tarcísio, um tabu, né? Um grande tabu. Ele Sim, é um problema antigo e bem atual, né? E sim, nós seres humanos, famílias, cristãos, não sabemos lidar muito bem com esse problema quando ele atinge a nossa carne. E nós não estamos isentos de que isso aconteça, né, Otacílio? Pode é acontecer verdade. comigo, pode acontecer com um filho, pode acontecer com a esposa, pode acontecer com um parente próximo, ou seja, pode acontecer dentro da nossa igreja, com membros. Então, é um problema que nos preocupa e, como você bem disse, hoje é vista realmente como uma patologia, como uma doença. E graças a Deus por isso, porque no passado não era visto assim, tal, Otacílio? Toda pessoa que tinha um desvio de conduta por meio ou através da bebida alcoólica ou de qualquer outro tipo de droga ou substância química, essa pessoa ela era muito, como é que eu poderia dizer para você, discriminada, tá? Discriminada em detrimento das outras pessoas da sociedade, e elas eram tratadas até mesmo com muita diferença, inclusive até com nomes pejorativos, vagabundos, né, preguiçosos, e outras coisas mais. E hoje não. Hoje a ciência, né, os estudos, as pesquisas já confirmam que é uma doença e que essa doença, como você bem disse, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser tratada no aspecto físico, corpo humano, ela tem que ser tratada no aspecto mental, né, pensamento, né, e também tem que ser tratada com a ajuda e auxílio espiritual. Aí a coisa flui bem melhor. Certo. Irmão, eu já lidei, irmão Eduardo, evangelista. Já lidei com pessoas que desde os 16 anos é, que entrou em termos de, de agressões e como se fala na língua hoje, estou com a palavra na ponta das línguas, como o irmão vê como poderemos como poderemos lidar com essas pessoas nos dias atuais, com essa dependência? Qual seria o tratamento que a gente daria para uma pessoa dessa hoje? É, a pessoa realmente ela tem
transtorno de personalidade, não é isso? Isso. É Ela bem interessante. É bem interessante sua pergunta, Tarsílio. Olha só, se a gente for olhar pelo olhar legal, olhar jurídico, né? Como que as autoridades, tanto jurídicas como de saúde pública, veem, são três tipos de tratamentos ou como lidar com essas pessoas, né? Um primeiro caso, um primeiro olhar que você pode ter é uma internação voluntária. O que acontece? Você está liderando uma igreja, uma congregação, e você descobre que entre os seus membros, né? Entre os seus membros, tem alguém que está tendo contato com a bebida alcoólica ou com outro tipo de substância química e que já está apresentando alguns comportamentos desviantes ou transtornos, ou qualquer que seja, mas que já dá uma forma de você perceber que ela não é mais a mesma, ela já tem algumas rupturas sociais, morais, de princípios, tá? Então, como posso fazer com essa pessoa? Você, como pastor, como conselheiro, vai atender no gabinete, vai à casa das pessoas, dos seus membros, da família. É conversar com essas é, pessoas nesse estágio e tentar ver com elas se há da parte delas uma voluntariedade para um tratamento. Porque não adianta. Primeira coisa, para se lidar com a pessoa que já está caminhando para a dependência química propriamente dita, Otacílio, a primeira forma de tratamento para essa pessoa que pode funcionar é se ela mesmo reconhecer que ela precisa do tratamento, que ela já está tendo problemas que não está tendo como suportar e controlar esse uso abusivo da substância que ele está usando. Então, a primeira forma é tentar conversar, diagnosticar, se inteirar dessa pessoa e se ela, porventura, tem interesse em um tratamento. A partir daí, é, você buscar os órgãos aí em São Gonçalo, os órgãos públicos, municipais, ou alguma casa ou clínica filantrópica, custeada por igrejas, que tem vários, né? Vários centros de recuperação ou locais de tratamento para pessoas, e que as igrejas que dão maior suporte para o sustento dessas casas de recuperação. Esse seria um primeiro caso, tá? Outro caso, aí já é uma internação involuntária. Como que é essa internação involuntária? Aí é quando uma outra pessoa, uma terceira pessoa, pode ser um familiar, pode ser um padrasto, pode ser um amigo, pode ser um pastor, pode ser alguém que é próximo dessa pessoa, que já vê que ela não está na sua sanidade normal, na sua sobriedade, e aí sim, ela vai em busca de um tratamento, de uma internação dessa pessoa, sem que a pessoa queira. A própria pessoa, que é o dependente químico, que está nesse quadro, queira. Essa é a segunda situação, ok? E um terceiro olhar é a internação compulsória. O que é a internação compulsória? O nome já diz, compulsória é aquela internação que ela é obrigatória, que ela é fundamental. Como que se dá essa internação para o tratamento dessa pessoa? Através da determinação de ordem judicial. Aí já não é mais a família, a própria pessoa. Aí a justiça é quem determina essa internação. Por quê? Por que a justiça determina? Porque não apareceu alguém responsável por essa pessoa. Essa pessoa já não tem mais sanidade. Essa pessoa já não sabe controlar seus impulsos, seus desejos. Essa pessoa está totalmente, como você falou, né, com um transtorno a nível mental, e essa pessoa já traz riscos a si mesmo e a qualquer pessoa da sociedade ou a qualquer um familiar. Então, é a internação compulsória. Basicamente, seriam esses três casos que eu poderia colocar aqui, Otacílio. O mais interessante, o mais gostoso
e o desejoso que nós temos, você tem, e qualquer familiar tem, é quando a própria pessoa toma a iniciativa, fala, eu estou vendo que já estou tendo problemas com o uso abusivo dessa substância. Eu quero tratamento, eu quero me tratar. E aí ela busca por ajuda. Aí é a hora da gente as nossas mãos e buscar o quanto antes uma ajuda, tanto a nível físico, tanto a nível mental, quanto a nível espiritual. Basicamente é isso, Tassilo. Acredito que houve alguma interferência. Ok. Deu para entender direitinho, Tassilo? Jean, Tassilo, ficou clara a explicação? Parece que está dando alguns problemas técnicos aí, né? Me dá um tinindo aí, Tassilo. Ficou boa a explicação? Dá um tinindo. Não, Eduardo, Ficou boa a explicação? Que surta pelas madrugadas. E as pessoas que usam essas químicas, elas surtam devido ao horário da noite. Não podemos explicar por quê. Baixo. Fala de novo, não estou conseguindo te ouvir. Essas pessoas que surtam, as pessoas que surtam pelas madrugadas, tarde da noite, que tem essas visões, o que o irmão, por que essas pessoas surtam de madrugada e procuram sair, andar, como o irmão poderia falar? Ô, Tassilo, eu vou tentar responder sua pergunta de outra forma. Quero ver, para ver se a gente vai chegar onde você está querendo me perguntar. Olha só, está ouvindo? Estou. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem três categorias ou classes de substâncias químicas, ok? Isso. Ok? O que acontece? Jacir? Existem as drogas, o álcool é uma delas, tá? O álcool, soníferos, inalantes, solventes, alguns outros comprimidos ou fármacos que eles são classificados como depressores do sistema nervoso central, ou seja, depressores das funções cerebrais. O que é isso? Para ficar bem claro. Essas substâncias, o álcool e essas substâncias que eu falei, inalantes, solventes, o que elas fazem? Elas retardam o funcionamento cerebral. Elas desaceleram, ok? E com isso vem a depressão. O que acontece? Você vai lembrar disso, eu acho que aí no estado do Rio de Janeiro não deveria ser diferente, a gente deve ter uma idade próxima, mas quando eu era criança, uma droga que a gente via muito crianças e adolescentes usando, era a cola de sapateiro, lembra disso? A cola de sapato? Sim. Então, a cola cheirando ali o tempo todo aquela cola de sapato. Então, essas drogas, o éter e outras drogas mais, o álcool etílico, então são drogas que deprimem as funções cerebrais. Essa é uma categoria, para chegar onde você me perguntou. A segunda categoria de substâncias, elas estimulam as funções cerebrais. O que acontece? Enquanto essas retardam e desaceleram as funções cerebrais, essas aceleram, dão uma sensação de vigor, de força, retardam o sono, a perda do apetite, a pessoa não tem fome, ou tem fome demais. Ou seja,
totalmente um cérebro trabalhando numa celeridade tamanha, tremenda. Aí você vê a pessoa não dorme, a pessoa o tempo todo gesticulando, andando rápido, falando muito. Então, olha só, são substâncias ou grupo de substâncias que produzem efeitos e sintomas totalmente opostos no cérebro, ok? E aí vem aonde você me perguntou, vem a terceira e última categoria, que são chamados de perturbadores ou alucinógenos. Olha o nome, perturbadores ou alucinógenos mentais. Então aí nós temos aí a maconha, nós temos o ácido lisérgico, o LSD, nós temos o êxtase e outros mais produtos que vão fazer com que a mente da pessoa, o pensamento, ele entre em confusão, entre em parafuso. Ele não sabe quem é, ele não sabe quem é o pai, ele não sabe onde mora. Então, há uma confusão total a nível cerebral. E o pior disso tudo, Otacílio, é quando essa mesma pessoa que usou o álcool, que é depressivo, ela usa uma alucinógena. Ou ela usa uma alucinógena como estimulante. Então, ele faz uma mistura, um uso cruzado dessas substâncias, e aí pode vir várias alucinações e neuroses. Pode ser esse surto que você está falando aí. E aí é uma situação muito complicada. Inclusive, essa pessoa, a gente tem que ter um cuidado tremendo para se aproximar de uma pessoa num surto desses aí, ok? Entendi. Porque a gente sabe que, vamos lá, o lado espiritual. Nós estamos falando de uma cura, de um tratamento de medicina, não é isso? Procurar medicina. O irmão, Olá. lado espiritual, isso. O irmão, o que que o irmão acha sobre a cura? Jesus disse assim, sobre que ele cura. O que que o irmão vê nessa visão de cura espiritual? Junto, como o irmão vê? Olha só, eu visitei muitas, eu dei aula, palestra e visitei muitas clínicas aqui no estado do Espírito Santo. E em muitas delas, como eu te falei, havia um trabalho somente espiritual nessas clínicas. Somente Sim, espiritual. Era oração o dia todo, era Bíblia o dia todo, era, sabe? Então, eu não pactuo muito com isso. Eu certo. acho que tem que ter um Ah, concatenar, um ajuntamento de ações, ok? Você certo. tem que ter um trabalho espiritual, junto com o trabalho espiritual, tem que ter um trabalho médico hospitalar. Além desse médico hospitalar espiritual, tem que ter o familiar. Além do familiar, tem que ter o assistencial, o Estado, município, ou seja, toda essa gama dessa rede social, dessa comunidade, atuando em conjunto em prol dessa pessoa. Sim, acredito. Mas, ao mesmo tempo, nós também, como cristãos, nós sabemos que muitas pessoas foram curadas e são curadas em uma linha só de tratamento. Pode acontecer? Pode, pode. A pessoa pode muito bem começar a frequentar uma congregação, né? Uma congregação, e aí essa mudança de hábito, e ela tiver todo o assessoramento dessa congregação, tá? Visitas, trabalhos conjuntos, colocar essa pessoa para fazer parte da igreja mesmo, tá envolvida. Então, é bem possível, sim, tá? Que ela seja curada, com certeza, espiritualmente, a nível espiritual. Mas ela não deve deixar de ter o acompanhamento também assistencial, hospitalar, familiar e todo tipo de trabalho, tudo agregando com um único propósito, o cuidar da saúde física, mental e espiritual dessa pessoa. Aí dá tudo certo. O resultado aí é 100% para o bem dessa pessoa. Amém, entendi. Quer dizer que a família, ela tem que ter uma visão de ajudar a pessoa que está nesse nível de dependência. Ele é dependente. Então, a família contribui
para a cura dele, é isso? A família, principalmente a família, tem que estar junto, né? O problema É, é que nós, família, nós não sabemos lidar com isso, sabe? O que sim, acontece, Otacílio? Geralmente, quando uma família, alguém da família, que filho, ou que o marido, ou que a esposa, ou que o sobrinho está envolvido com as drogas, aí não tem uma linguagem, não tem uma intermediação favorável para que ela venha a refrear essa ação. Geralmente sim, ela trata isso da forma mais radical possível. Ah, você está andando com vagabundo, você não quer nada da vida, você não presta, agora está se envolvendo com isso, com aquilo. Ou seja, com essas atitudes e essa fala, você acaba jogando mais o familiar, mais a pessoa para próximo da droga, para próximo da drogadição. sim. Então, a minha ideia, o meu pensamento e a minha defesa é o seguinte: isso serve na linha teológica, como serve na vida comum, geral, como também na dependência química. Se você conhece, Tacílio, quem é o seu inimigo e como que ele age, costuma agir para tentar nos vencer, e você sabe as armas que ele usa, você tem como combatê-lo de uma forma mais precisa, mais eficaz, não é verdade? Por exemplo, Verdade. conhecemos um pouco do nosso adversário cruel, não conhecemos? Né? O capiroto, né? Isso. Nós não conhecemos por quê? Nós não sabemos que ele vem com a mentira, com um engodo. Então, se a gente sabe as armas que ele costuma usar, que não mudam, foi lá no Éden assim, continua sendo, né? Então, se a gente sabe as armas que ele costuma usar, e você começa a se albardar de armas espirituais, você tem como vencê-lo, resistir e vencê-lo. Com as drogas, eu penso da mesma Entendi. maneira. Esse livro aqui, Otacílio, de nossa autoria, nós publicamos ele em 2012, certo? 2012. Certo. Qual foi o propósito de escrever esse livro? Aqui, a gente traz o que é a maconha, como ela quais são as substâncias contidas na maconha, como ela é fabricada, como ela é produzida, quais os efeitos que ela vai causar em quem usar, qual é a cocaína, quem é o cigarro, quem é a bebida alcoólica. Para quê? Você que é pai, você que é avô, na hora que você ler e conhecer quem é a maconha, quem é a cocaína, quem é o êxtase, quem é o LSD, e quando você souber que tem alguém na sua igreja ou alguém da sua família que está se envolvendo com essas substâncias, você tem como se aproximar dela e conversar tete a tete, olho no olho, com argumentos precisos e verdadeiros com essa pessoa. Agora, se você desconhece do assunto, ela vai acabar te convencendo, ou seja, ela vai acabar te vencendo. Eu penso assim, Entendi. né? É, quando a gente. é, eu estou falando, perguntando porque eu já tive pessoas dentro da minha casa que usava. Não filho, mas sim pessoas irmãos de igreja. Sim, A família ela apoiava, mas ela estava sempre como se diz, em maneira com esses problemas de roubo, essas coisas, dando agredindo. Ele botou o rapaz várias vezes em muita clínica. É como o irmão falou, isso vai depender do querer da pessoa. Isso aí, primeiramente, é ele que tem que querer vencer isso aí. esse momento, não é isso? É ele querer ser liberto. Como a Isso. Bíblia diz, a pessoa não depende só de Deus, depende dele também, porque na realidade o que acontece? Ele está com um produto químico no organismo, é isso? É isso mesmo. Olha só que interessante essa fala sua. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele é algo assim, até hoje, para a ciência, já descobriu muita coisa sobre as funções cerebrais, né? Mas tem muita coisa que está para ser conhecida ainda, certo, Tacílio? E esse cérebro nosso, ele tem uma magnitude tremenda. Deus fez com uma perfeição Certo. tremenda.
Então, eu vou fazer um comparativo aqui, uma analogia do nosso cérebro com o computador que eu estou usando aqui, tá? O seu celular aí. Vamos para o meu computador aqui. Se você passar um vídeo para mim, num pendrive, no HD, fala, ó, Verônica, eu vou te dar esse vídeo aqui, assiste esse vídeo lá na sua casa. Aí eu pego esse vídeo que você me deu no pendrive ou no HD e trago. Quando eu coloco ele aqui no meu notebook, se o meu notebook não tiver o programa aqui para abrir o seu HD, o seu pendrive, eu não vou conseguir assistir o vídeo, correto? Correto. Eu vou ter que baixar o programa aqui próprio para que o meu computador, que é o cérebro aqui que eu estou querendo colocar, para ele codificar, abrir e eu ver o vídeo que você me passou. O nosso cérebro é interessante. As primeiras vezes que você usa uma substância química que você nunca usou, é como você falou do organismo, né? O nosso cérebro, ele rejeita essa substância. Como, Veronese? Quando eu falo cérebro, é todo o corpo. É acionado o mecanismo de defesa do nosso corpo, e esse mecanismo de defesa, ele tenta expelir, ele tenta jogar para fora essa substância. Como que é feito isso, Otacílio? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Tinha um médico aqui famoso, né? Aqui no estado é famoso ainda o Laboratório Clínico Marcos Daniel. E eu assisti algumas palestras dele, e ele frisava muito bem. O que acontece? Vou dar um exemplo do cigarro, tá, Otacílio? Uma pessoa que nunca fumou, e ela começa a experimentar o cigarro, ela vai colocar o cigarro na boca, vai pressionar os lábios no filtro. Quando isso acontece, há uma absorção das substâncias contidas ali, elas já são absorvidas pelos lábios e elas vão para o nosso cérebro. Só que, na maioria das vezes, nesses primeiros tragos, vai vir tonteira, ela pode tossir, ela pode se engasgar, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter várias reações ou efeitos colaterais. Por quê? Porque o cérebro ainda não conhece essa substância. Esse corpo completo nunca usou essa substância. Então, quando ela vai usar, o mecanismo de defesa acionado pelo cérebro é ativado. E ele tenta expelir, ele tenta rejeitar. Entendeu? Só que com a insistência dessa pessoa usar novamente essa droga, esse cérebro vai se adaptar e vai se acostumar e vai codificar, ó o computador, e vai codificar essa substância e vai inserir ela no seu próprio organismo. É aí que a pessoa começa a usar e não mais ter esses efeitos colaterais. E aí ela vai começar a usar mais para que mais para ter mais desejos de pessoa. E para ela se livrar dessa substância não é fácil. Porque aí, para se livrar, dependendo da internação, e ela vai ficar um período para desintoxicar. E nos casos mais graves, essa desintoxicação ela será feita através de aplicação de medicamentos. Sei, entendi. Em outros casos, não, só internamente. Ficou bem explicado, né? Entendi. É porque a gente que lida com muitas pessoas, a gente sabe que a gente às vezes até dá uma opinião, mas o certo é o que o irmão falou, é procurar um médico, uma pessoa, um especialista para poder acompanhar a pessoa para fazer esse modo de desintoxicar a pessoa. É isso? Isso. Vamos dar um É isso exemplo. aí. Se eu estiver em casa, o que eu faço com uma pessoa dessa? Qual seria o procedimento meu? Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse uma pessoa que usasse, qual seria o primeiro procedimento para mim antes de levar ao médico? Como seria? Aproveitar quando essa pessoa estivesse no seu momento de sobriedade para conversar com ela. Nunca conversar enquanto ela estiver sob o efeito da substância. Você não vai conseguir nada. Ok? Não, não. É tipo um Então, por suco. exemplo, Suco se é o álcool,
Depois que passar aquela bebedeira, isso, e conversar com ela no momento que ela estiver na sua super de É sobriedade. verdade. Senão, vai entrar aqui e vai sair aqui, não vai adiantar nada. Tá bom? Então, Mas olha só, vou dar uma sugestão para você, que você é um cara experiente. A igreja que eu reúno aqui, que eu frequento aqui, ela tem um projeto, certo, né? Custeado pelos membros e por algumas empresas, e ela tem um local de internação, sabe? De internação, tanto de membros ou pessoas da sociedade comum, como de igreja também. Então, o que acontece? certo. O ideal seria o quê? Você já conhecer os locais, ir aos locais onde tratam de pessoas com dependência química, aí na sua área, São Gonçalo, aí nas proximidades, conhecer esses locais, conhecer a estrutura, conhecer a equipe que cuida dessas pessoas, para quando você se deparar com a situação dessa, com um membro seu ou com alguém da família, você ter a confiança de poder falar assim, não, eu vou te levar e te indicar para tal lugar, porque você sabe que ali é um trabalho Entendi. sério, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Porque tem muitos centros de recuperação que só são fachadas. Eles recebem verbas e verbas, mas o tratamento não é um tratamento que você pode dizer assim, bom, é um tratamento digno, é um tratamento onde a pessoa realmente ela só não melhora, ela só não tem uma suavidade na sua dependência, entendeu? Se ela não quiser. Tá entendendo? Porque, igual Entendi. você disse, a primeira coisa que tem que haver é a disposição, a voluntariedade da pessoa de querer se tratar. Senão, se a Entendi. pessoa falar para você que quer se tratar, ela já tem 50% de chances de caminhar para frente. Agora, a internação que é obrigatória, a pessoa obriga a pessoa, coloca lá obrigatória, é uma raridade quando dá certo. Dá certo, em alguns casos, sim, mas no percentual não é muito positivo, não. Porque a maioria das pessoas que eu via internar, ele passou meses internado e daqui a pouco ele voltou a fazer pior. A única coisa que hoje eu vejo que um dependente, dependente quer dizer em vários sentidos, né? Que não são dependentes químicos ou não são dependentes. Isso aí é uma coisa que a gente vê raramente em pessoas, tanto que bebe ou tem um padrão de vício, de drogas. A pessoa ela não reconhece que ela é dependente. Ela acha que ela é uma pessoa que usa por usar. Vamos dar exemplo. Normalmente, eu uso porque eu quero ficar, como diz assim, quero ficar totalmente naquele momento, como se fosse fugiu a palavra. Ele usa porque ele sabe que aquilo ali é o tira-onda, mas ninguém tira onda com essas coisas. Pelo Verdade. contrário, tira onda com a gente, não é isso? É verdade. É, Então, quer dizer, caiu a conexão são um pouquinho aí, né?
Caiu a conexão um pouquinho. Você fez uma colocação Caiu. anterior. Você fez uma colocação anterior que eu vou me apropriar da palavra de Deus para falar sobre ela, ok? Se eu tiver Certo. errado, você me corrija, tá bom? Você falou que a pessoa se internou, automaticamente, o que acontece com ela? Quando ela se interna, ela está magérrima, ela está muito Sim. magra, ela está debilitada, ela está naquele estado mesmo cadavérico, muitas delas. Certo. Com o período da internação, como ela vai ficando longe da substância, longe da droga, e dormindo bem, se alimentando bem, sendo tratada bem, automaticamente a pele começa a melhorar, começa a engordar, a desintoxicação vai saindo, ok? E ela começa a melhorar mesmo. Isso é automático. Quando interrompe-se o uso da substância e ela começa a se envolver e voltar com as atividades anterior à Entendi. droga, como ela fazia, a tendência é ela voltar mesmo, a pele começa a ficar oleosa de novo, as coisas começam a melhorar, entendeu? Aí o que Entendi. acontece? Na maioria das internações, o que acontece? Eu fiquei 4 anos numa clínica e eu sei, eu tenho essa experiência, e depois em outra também eu fiquei 1 ano. O que acontece? Aí a pessoa fica ali 1 mês e acha que já está curada. Olha só, porque ela já voltou, tá bonita novamente, tá com a pele bonita, não está sentindo aquele desejo de usar mais. Aí ela acha que está bem e pede para sair e sai da internação. O que acontece? Na primeira vez que ela passar por um local onde ela usava droga, ou ela se encontrar com pessoas da ativa que usava, Hum. automaticamente é quase 100% que ela vai ter uma recaída. Aí sabe o que acontece, Otacílio? Ela volta pior. Se ela usar uma maconha, um cigarrinho de maconha por dia, ela volta voraz, ela volta usando mais. Aí é aquela passagem dos espíritos, você lembra? Sai 7 espíritos do corpo, da casa, do corpo, vai vagar pelo É. mundo, né? Vou procurar um lugar melhor, tal. E a casa ficou nada lá. E quando volta? Ficou Volta o vazia. 7 mais um monte. Não Então, preencheu mais. com a droga, você conhece alguém, você deve conhecer alguém que passa de segunda a sexta ou segunda a sábado, trabalhando ali de sol a sol, aí não bebe, mas quando chega o final de semana, ela madruga no bar e fica até cair lá no bar. Sabe o que é isso? É para compensar aqueles dias todos da semana que ela não bebeu. É mais ou menos por aí. A pessoa fica um bom Entendi. tempo sem usar, aí de repente, quando ela volta, e bate aquela abstinência, aquela vontade, aquela fissura, é chamada de fissura, aquele descontrole, ela não consegue, e pum, aí ela começa desesperadamente, muito parecido com a pessoa que não come há muito tempo, deixa uma pessoa 1 semana sem comer nada, depois você pega essa pessoa e coloca aquele manjar, aquele monte de comida na frente dela. Provavelmente ela vai chegar ali querendo devorar tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Isso. E outra coisa que eu queria É, falar é, para você e para o entendi. público é o seguinte: a gente tem que entender também, você falou que o cara quer se divertir, né? Se distrair, né? Usando a droga, não é isso? Então vamos lá. Isso. A gente poderia listar aqui, no mínimo, 4 tipos de usuário de drogas. Basicamente, tá bom? Primeiro, é Sim. o usuário experimental. Foi feita uma pesquisa, Otacílio, e o que leva mais as pessoas, principalmente jovens, a usarem drogas, sabe o que é? A Hum. curiosidade. É Curiosidade. isso que eu ia. E a Sim, curiosidade entendi. mata, não mata? Mata. Que o jovem, principalmente o Destrói. cristão, presta atenção, o menino que nasce em berços cristãos, aí ele entra na fase da adolescência no meio cristão. Ele vai para a escola secular e ele vai ver o quê? Os coleguinhas fumando, bebendo. Então, há uma pressão social muito grande sobre ele. Você é Certo. mané, você é otário, você é quadrado, você é isso, você é aquilo. E essa pressão é muito forte. O período da pré-adolescência para a adolescência é muito forte. E às vezes ele começa a não aguentar essa pressão. E também um pouco de curiosidade. Não é verdade? Então, Isso, isso. primeira coisa, o
usuário experimental. Ele vai usar para experimentar, para matar a sua certo. curiosidade. Segundo, o usuário recreativo. É o que você falou aí. Aquele usuário que ele só vai usar a droga, seja ela lícita ou ilícita, em momentos especiais, numa festa, numa noitada, no carnaval, no Natal, no aniversário, ou seja, em momentos especiais, tá? Em eventos. Então ele vai, estou aqui de bobeira mesmo, vou tomar, vou fazer isso. Por quê? Recreacional, experimental e recreativo. O terceiro, porque é um escalonamento, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Ele começa, experimenta e gosta, ele começa agora a usar de vez em quando, ocasionalmente, em alguns eventos, e depois ele passa a usar habitualmente. Ele já começa a gostar da substância, vê que é bom, começa a usar habitualmente. Até aí está tranquilo. Está dominando, Certo. usa a hora que quer, onde quer, para quando quer. Ele ainda tem um controle, ok? Desse uso. Mas aí começa a outra fase. A fase do usuário problema, ou o que a medicina chama de usuário disfuncional. Usuário disfuncional. Algumas coisas nele já começam a disfuncionar. Ele perde o horário de ir para o trabalho, ele chega atrasado nos Entendi. compromissos, ele Certo. falta aula, ele se evade da escola, ele começa a mentir demais. Então, já começa a ver as rupturas aí e algumas coisas que você começa a observar que já não estão legais. E desses quatro aí, experimental, recreativo, habitual e disfuncional, para chegar na dependência química propriamente dita, é uma linhazinha tênue para ele decair ali já para o último degrau, que é a dependência química propriamente dita. Ou seja, aí ele passa a viver pela droga e para a droga, não quer saber mais de nada. Escola, família, esposa, filho, trabalho, não. Eu só quero a droga. Aí é o fundo do poço, amigo. Aí ele Tranquilo? passa a ignorar todas as coisas que ele Exatamente. possui. Entendi. E o primeiro problema Então, qual é? A negação. Não, rapaz, eu só tomo bebida no final de semana, cara. A hora que eu quiser parar, eu paro. Tá entendendo? A hora que eu é, quiser parar, eu paro. Agora, tem várias formas de tratamento, tá? entendi. Quem vai determinar essa forma é um especialista. Certo. Porque, de repente, você indica um camarada para um médico especialista, ele vai dizer assim: não, você pode fazer um tratamento naquela unidade de saúde no seu bairro. Um tratamento ambulatorial, ou seja, ele vai só de dia, né? Passa o dia ali e à noite vai para casa. Ou então ele vai lá, passa algumas horas nesse ambiente, tem o atendimento de médicos, assistentes sociais, psiquiatra, mas ele retorna para casa. Ainda não é um internatório, uma internação. Certo. Então, quem vai dizer e diagnosticar qual tipo de tratamento dessa pessoa é o especialista, é um psicólogo, um psiquiatra, Uhum. tá? Um médico que está nessa linha aí para poder dizer assim, não, o seu caso já é caso de internação. Ou então é Entendi. ambulatorial, ok? Por isso que é Ok. bom sempre indicar para especialistas. Porque as pessoas que a gente hoje convive, a gente sente o sintoma. Só que tem pessoas que ele, quem está doente, não sente. Nós que vemos o sintoma nele e observamos a atitude dele. A mulher começa, o marido vê se a mulher, ou filho, vê no pai, mas pergunta, o irmão, acho que isso também pode, dentro de um atrito familiar, um problema que vem de origem, ou lá, vamos dar exemplo, de uma separação. Com certeza. Várias são os motivos ou as razões uma pessoa a ingressar nesse mundo nefasto que é o mundo das drogas, né?
Você disse um aí, né? Mas vamos para outros, vamos para outros. Se morrer alguém que a pessoa muito ama, uma pessoa que a pessoa admira, aquela pessoa que ela venera, e de repente essa pessoa vem a óbito, vem a morrer, e ela não aceita, ela entra num estado de luto contínuo, então ela vai arrumar um meio de enfrentar isso aí, ou fugir com as drogas. Uma separação, um divórcio também, sim, uma decepção amorosa, não só no caso aí do casamento, né, mas também uma decepção amorosa. O rapazinho que é a sua primeira namorada, está na adolescência, começou a sua primeira namorada, Continuando, aí ele tem uma decepção amorosa. não acha que a família, quando tem esses tipos de problemas, o pai que usa bebida alcoólica, que bate na mãe, que faz. Isso pode também ser uma procedência. A pessoa futuramente pode acontecer que o bebê, um trauma. Olha só que interessante. Essa pergunta sua é interessante. Eu até pensei nela quando eu estava dando uma relida nas matérias aqui. Ó, foi feita uma pesquisa há muitos anos atrás, e ela é válida até hoje. Se você tem o pai, vou dar exemplo do álcool, tá? Se você tem um pai que é alcoolista, alcoólatra, e a mulher, o casal, aí esses dois casam-se e geram um feto, geram um filho, e continuam Sim, bebendo normalmente durante essa gravidez, até o nascer dessa criança, essa criança ela tem 50% de chances ou de possibilidade de desenvolver a dependência alcoólica em sua fase adulta. Entendeu? Se os dois são dependentes, hein? 50%. Mas vamos supor que é só um dos dois. É só o marido ou só a esposa. 25% de chances ou possibilidade desta criança se tornar também dependente químico. Interessante isso aí, mas aí, Otacílio, a gente não pode esquecer de outras coisas também. Tem o aspecto genético. Você sabe que o seu filho herda a genética sua e da sua esposa. Além da genética, eles acabam adquirindo também comportamentos nossos. Nós, entendi. seres humanos, aprendemos muito com o olhar, com a convivência, com o Certo. comportamento. Então, se você cresce num ambiente onde seus pais têm o hábito diário de beber à vontade, de fumar, e você está nesse convívio por muitos anos, há uma forte tendência de você também ir na mesma linha. Quando não acontece isso, é uma exceção, porque aquilo é muito habitual, é muito comum, ok? Tem a carga genética, tem o comportamental, tá? E tem outros fatores, como você bem disse, né? Que pode levar a isso. Pai muito rigorosos, que maltratam muitos filhos, que batem, sabe, tem um tratamento totalmente desumano com os filhos. Eles podem descambar para as drogas, para a prostituição, para o roubo, para tantos outros casos que podem levar, ok? Isso é muito, muito importante, essa sua colocação. Outra pergunta. A mulher ela pode, nesse estágio de quando ela está fazendo isso, ela pode abortar o filho, isso? Ó, Uma eu não palavra? sou médico, nem especialista nessa área, não, mas o aborto ele acontece por vários momentos, né? Você sabe que naqueles 3 primeiros meses, principalmente, é um período muito crítico da gestação, né? Aqueles 3 primeiros meses ali é Certo. um período crítico. E esforço, uma queda, um trauma, alguma coisa muito forte, ela pode acabar abortando. E com a substância química também não é diferente. A própria substância química, dependendo de qual substância, qual a dosagem que ela usa, como que ela usa, isso pode também ocasionar um aborto e até colocando em risco não só a vida do feto, como a vida dela própria, né? Eu entendi. É porque a maioria que a Você gente falou uma vê, questão.
Hã? Hã. Você falou uma questão anterior que eu acabou fugindo. Olha só, você falou uma questão do sofrimento. Costumo dizer que quando um filho, ou uma filha, ou o marido, ou a esposa, a pessoa que está com a dependência em si, e até o momento ela ainda não se convenceu de que ela precisa de um tratamento, ela continua negando, ela não está sofrendo. Por que não está Certo. sofrendo? E durante muito tempo, e durante quase todo dia, ela vai tirando esse sofrimento, entre aspas, dela. Mas quem é que sofre mais com isso? A família. É chamada de codependência. A família acaba adquirindo uma codependência. Por exemplo, o filho sai de casa e some, fica uma semana fora de casa, não dá notícia. Quem é que vai sofrer? Os pais. Eles vão em necrotério, eles vão ligar para todas as pessoas que conhecem, eles vão em hospitais, eles vão ficar de olho no jornal televisivo, no jornal impresso. Por quê? Porque estão querendo saber notícias por onde anda o seu filho. Entendi. E com isso, muitas das vezes vão fazer o quê? Né? Para relaxamento muscular, para conseguir dormir, e tanta ansiedade, e elas acabam o quê? Também sofrendo e sofrendo muito. E às vezes também se tornando dependentes. É terrível isso aí, tá? Vou fazer. Entendi. Vamos dar exemplo. Então, eu tenho uma pessoa de químico. Eu não uso, mas indiretamente eu estou usando porque eu estou ajudando. Estou ajudando aquela pessoa, então eu também estou participando da droga, é isso? É interessante isso aí, sabe por quê? Por que criaram os ambientes de fumante, não fumante, né? Fumódromo? Por quê? Tem uma história de um casal, isso é verídico, hein? Tem história de um casal, 56, 58 anos de casados, ok? E o marido sempre fumou, a mulher nunca fumou. Só que ele fumava onde? Na sala, na cozinha, dentro de casa, onde tivesse ele estava fumando. E a mulher sempre do seu lado. E essa mulher começou a apresentar uma tosse, uma tosse, uma tosse, uma tosse, e ela resolveu ir ao médico. O médico falou assim: a senhora já fumou alguma vez? Ela falou assim: não, doutor, eu nunca botei uma praga dessa na minha boca. É aquela coisa da inocência, né? Da ignorância. A senhora não se importa, não, mas vamos fazer. Antigamente era a chapa, né? Vamos tirar a chapa do seu tórax, hoje é raio-x. Aí tirou o raio-x do tórax da mulher, os pulmões da mulher estavam todos já impregnados de. Ou seja, ela tinha fumado durante todo esse tempo. Ela passou a ser um fumante passivo. E o fumante passivo, ele costuma inalar muito mais substâncias químicas advindas do cigarro do que o próprio fumante ativo. Isso pode comprometer a saúde dele como perigosamente também. Então, realmente o que você falou é verdade. É verdade. Querendo ou não, você está ali junto, inalando, e ali você está participando também, né, dessa Entendi. dependência ou desse uso dessa droga. É um problema polêmico, né? Então, é uma coisa que a gente não quer, na realidade, nós não queremos aceitar, É mas difícil, no Cílio, não é fundo é fácil, a não. verdade mesmo, não é verdade, né? Porque quando a gente está É, dentro do é ônibus, verdade. eu principalmente quando eu estou perto de uma pessoa que está fumando, eu procuro me levantar. Por quê? Porque aquilo está me fazendo mal, está me trazendo enjoo, me traz dor de cabeça. Então, quer dizer, eu não sou participante do fumo dele, mas eu estou recebendo. E às vezes, até só o cheiro, às vezes a pessoa não está fumando,
mas a pele fica entranhada também o cheiro. Então, aquilo a gente cria uma náusea, né? A gente fica também. Então, eu procuro disfarçar para mim poder sair daquele lugar, para mim poder não participar com uma pessoa da mesma situação. Olha, Entendeu? eu tenho uma experiência ruim, né, familiar, porque o meu pai, ele morreu com 62 anos de idade, muito novo. E ele era muito forte. Só que ele era fumante desde os 12 anos de idade e também Certo. bebia desde os 12 anos. Então, ele morreu assim, osso puro, tá? Tuberculose, cirrose, tudo que você pensar, ele adquiriu durante, quer dizer, 50 anos de tabagismo e alcoolista. Então, morreu com 62 anos. Então, e quando ele estava em casa ainda, a gente sentado, criança, assistindo televisão junto na sala, ele começava uma tosse, Otacílio, e que minha mãe, a gente tinha que correr, levantar os braços dele e começar aquele tapa bem forte nas costas, porque parecia que ele ia morrer, porque era aquela tosse, e ele ruborizava. Então, quer dizer, era terrível, porque o cigarro de maconha, né, como é inalante essa fumaça, elas vão impregnando os alvéolos pulmonares. E quando elas vão impregnando, ela vai grudando nos alvéolos pulmonares, ela vai dificultando a troca gasosa que há ali dentro, entendeu? Isso dificulta a respiração. Por isso que a pessoa fica ofegante rapidinho, uma caminhadinha, na hora de subir uma escada, na hora de subir um morro. Por quê? Porque os alvéolos pulmonares dela já estão totalmente já impregnados das toxinas. Só para você ter uma ideia, segundo a ciência, não sei se isso mudou, há uns 10 anos atrás, quando eu ainda dava aula, só no cigarro comum que você conhece, a gente conhece que vende aí em qualquer quitanda, qualquer esquina, tem mais de 3.720 substâncias químicas nele, na sua composição. E a grande parte delas são cancerígenas. São Sim. cancerígenas. Então, é terrível, tá? É terrível. Não é fácil. Eu tenho visto hoje um cigarro, antigamente era Hollywood, era Sem filtro, maço hein? quente, né? E hoje nós vemos o paraguaio, né? O cigarro paraguaio. Quer dizer, esses têm a dependência química mais forte ainda, né? Do que os Verdade. antigos. Então, quer dizer, a pessoa que usa esse cigarro, vamos dar, vamos dar exemplo, esse hoje a gente vê que tem tipo um cheiro de perfume, ou cheiro. Aromáticos. Esses São são cigarros muito aromáticos. 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 Então, Aromáticos. esses são os piores ainda, né? E tem um outro aí que está aí Ah, fumando e acha que não faz mal. É um tipo elétrico. Já viu? Aquilo mata com força também. É um cigarrinho elétrico, tá? Outra coisa, o meu pai fumava o Continental. O sim. Continental que você falou aí, você falava, o Continental não tinha filtro. Eram 3 maços por dia, 60 cigarros. 3 maços. E sem filtro. Porque o filtro do cigarro de hoje, ele ainda retém um pouco de substâncias tóxicas que não vão para os pulmões. Sim. Mas esses que não tinham já levava tudo. Ô, Tassilo, eu estou precisando de um favor seu. Posso? Pode. Eu não sei o horário, porque eu achei que seria 1 hora de live. E hoje meu filho está fazendo 19 anos. E eles estão ali na Oh, que salinha ali, benção. comemorando, Estão te aguardando. e já vieram aqui me perguntar até que hora que eu vou. Eu não sei, Jean não me falou, nem você, mas já vai dar. Nós estamos com 59 minutos já falando aqui, olha que benção. Amém, amado. É muita benção, né? Você me Mas não está libera? liberado mais, não. Você me Claro, está libera? à vontade. Está Olha, liberado. eu quero agradecer, tá, pela confiança.
e desejar tudo de bom para você, para sua família. Que Deus continue te abençoando nesse ministério maravilhoso. O Jean está encantado com a sua pessoa, e eu também já estou também. Foi fazer várias visitas hoje em famílias, por isso que se atrasou um pouco aí na nossa live. É, Então, está me figuraram. perdoado, está perdoado. Tá? Olha, e em outra oportunidade, o Jean me deu a oportunidade de divulgar aqui. Eu posso divulgar meus livros? Claro, é isso que eu ia te pedir para você fazer. Tá. Então, olha só. Esse aqui, né, Drogas, conhecendo suas origens, legislação e seu poder, para se prevenir contra esse mal. Então, esse livro, você vai adquirir de Biblioteca 24 horas. É só entrar no site www.biblioteca24horas, ou procura pelo meu nome, Eduardo Veronese, ou pelo título do livro. Um outro livro também, essa mesma, é de Escritos Sagrados, o Pentateuco e os livros históricos do Antigo Testamento. Tá? É um livro que vai detalhar o que é o Gênesis, o que é o Êxodo, o que é o Número, o que é Levítico, o que é Deuteronômio, e depois vai falar de todos os 12 livros históricos, com detalhes, riqueza de detalhes, ok? Também na Ok. mesma editora, na Amazon, ou na Amazon, www.amazon.com, ou na editora Biblioteca 24 Horas. E esse aqui, com 60 páginas apenas, bem legal, revendo os nossos relacionamentos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com a sua Sim, esposa? Como está o seu relacionamento com o seu filho? Como é o seu relacionamento com seus pais, que ainda estão vivos? Como é o seu relacionamento com o seu próximo? Com seus amigos e familiares? Se você tem alguma pendência nesses relacionamentos, tem deixado a desejar, aqui também tem, pautado na palavra de Deus, como você reparar e se reconciliar com essas pessoas. Então, todos esses 3 sim. livros estão lá na biblioteca24horas.com ou na Amazon. É só entrar no site e, se quiser, vai ser uma honra poder ter vocês lendo esses livros e indicando para os seus membros, familiares e amigos. Que Deus abençoe. Amém, irmão Eduardo Veronese. É que nós possamos ter outra, né? que Se é, Deus quiser. que é muito, foi muito bom ter irmão aqui. Agradeço a sua presença, que nós vamos aí divulgar esse livro aí do irmão, principalmente que é uma necessidade da pessoa conhecer também todos os lados, né, que nós falamos aqui. O que nós queremos levar para o povo é principalmente o perigo que nós estamos correndo nos dias atuais. É É essa verdade. abordagem que hoje nós estamos fazendo e convidamos os irmãos para falar, porque a pessoa quando faz, ele não entende, mas a pessoa instruindo, a pessoa ela vai se lembrar de uma coisa, que alguém está zelando por ela. Eu quero agradecer ao irmão, que eu sei que o irmão tem seu compromisso, e não quero prender, né? Que desejo teu filho aí um Será, abraço, Denise? muita felicidade e que ele possa cada dia mais ser abençoado pelo Senhor Deus e o Amém, irmão também. Irmão, aí amém. quando o irmão tiver uma oportunidade aí, eu queria que o irmão voltasse de novo para a Será um gente fazer prazer. voltar para a gente refazer a conversa, vamos lá, vamos debater um pouco aqui, o que nós entendemos, o que nós aprendemos com a conversa do irmão. Para Show. mim, foi uma coisa porque tirou muita dúvida também de mim. Porque quando a gente vai tratar de uma pessoa na igreja, a gente já vai saber como tratar o procedimento. Então, irmão, obrigado, que Deus seja muito abençoado e o seu livro aí, depois nós vamos apanhar aí o coisa para sair, os pessoal, os irmãos, que eu vou falar depois do irmão sair, sobre procurar o livro do irmão. Eu vou Amém? mandar Isso aí. direitinho as fotos do livro para o Jean,
Eu vou mandar a foto dos livros para o Jean e ele passa para o senhor, tá bom? Tá Para bom, amado. finalizar, Que Deus para te abençoe. finalizar, para finalizar, falar para os irmãos que quando você vê um dependente químico na rua ou em qualquer lugar, não distrate, não trate com desdém, porque é uma doença grave e essa pessoa ela precisa de um tratamento social, familiar, assistencial, médico e espiritual, tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço, hein? Amém, irmão. Prazer em conhecê-lo. Abraço. Prazer todo meu. Então, irmão, nós tivemos aí o nosso irmão Eduardo Mironese falando sobre a dependência química, que a gente sabe que a dependência química é uma pessoa dependente, vamos falar dependente, que depende de uma substância, né, de usos. Quer dizer, isso aí é uma que a gente vivemos, nós vemos a Carcolândia, nós às vezes tem pessoas que têm na família e não sabe como conduzir a situação. A primeira, orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção de um especialista, né? Já foi colocado aqui bem claro que dependência química não basta simplesmente a pessoa, não, tem que ser tratado, procurar um médico especialistas, né? Então isso é muito bom. E eu quero deixar aqui uma palavra, né, que fala, né, hoje nós tivemos esse prazer, esse amado, nós tivemos também, é, cada semana nós vamos ter uma pessoa para falar de algo, de um tema. E eu quero compartilhar aqui no o livro, a Bíblia, né, que a Bíblia diz, é, João 15, verso 3. Isso aí todo mundo já conhece. Se vós vós já está limpo pela palavra que tenho falado. Esse é o tema que nós hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, em tudo isso que nós vemos, o que foi colocado aqui, é um tema: conhecerei a verdade. Primeiramente, para você querer se livrar dessa situação química, você tem que querer ser liberto. Jesus liberta. Mas muitas das vezes eu tenho observado que a pessoa ora, mas não procura um tratamento especial, com um especialista. Primeiramente, nós, pastores, ou membro ou de outro, de uma casa de recuperação, ele ora. Então, tem que haver um recurso, ou procurar uma pessoa que entenda do assunto, vou te dizer assim, uma pessoa leiga, não. Tem que ser uma pessoa que entenda dentro da situação do que a família está passando. O que eu quero trazer para que a família seja liberta também dessa situação de cadeias, porque a droga ela é uma cadeia que prende a pessoa. Como o nosso irmão falou, não tratar indiferente, não maltratar, porque muitas das vezes entra a pessoa lá na igreja com dependência de álcool. Mas a gente não distrata a pessoa, porque a nossa função é receber bem, independente se ele o que ele esteja usando, se é uma bebida ou com droga, o que importa é a gente abraçar a causa. Porque, na realidade, é uma verdade, porque a família sobra para o lado da família, mas muitas das vezes também a família, eu já conheço, que despreza a pessoa, larga a pessoa na rua, a pessoa vai. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo liberta. Então,
o que os irmãos hoje entenderam? Que há cura. Jesus cura, mas também precisamos de pessoas indicadas, especialistas, para tratar da pessoa. O que nós queremos dizer? Que cada coisa que você faz por um pequenino, por um servo de Deus, você faz para o Senhor. Então, quer dizer, a Bíblia aqui, se você tiver algum comentário a fazer, a coisa, depois nós podemos indicar, né, irmão? Você que tem pessoas, pode comprar ou adquirir o livro do nosso irmão, né, Eduardo, né, para que você possa estudar. Então, o contato dele aí. Por quê? Nós não estamos trazendo pessoas que não entendam, nós estamos trazendo pessoas especialistas, pessoas que conhecem dentro da situação daquilo que está falando. Aí está o contato dele, e-mail dele, para que os irmãos possam entrar em contato até com ele. Se você precisa de uma orientação também, é, é muito bom. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz que é corpo, alma e espírito. Trata do corpo, da alma e do espírito. Então, aqui nós trazemos uma abordagem hoje de química, né? Você pode fazer o seu comentário. A gente vai estar tirando alguma dúvida, porque eu creio que hoje aqui foi tirado muita dúvida, que as pessoas hoje, a maioria tem pessoas simples que às vezes não pode comprar um remédio, mas pode, muitas das vezes, ser indicada a uma pessoa, a uma clínica de recuperação, porque nós vamos entender uma coisa, que em tudo que a pessoa faz existe uma consequência, que a Bíblia fala que o pecado ele também deixa uma consequência de destruição. É isso que nós queremos abordar. Sendo você servo de Deus ou não, quando você faz totalmente a situação, você tem que primeiro pensar, antes de fazer, parar para pensar se vai fazer, se vai utilizar o que você está pensando. Porque a pessoa precisa de orientação. Então, eu louvo a Deus por conhecer servo de Deus entendido, porque a nossa necessidade hoje é levar ao público que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo também é o Salvador. Então, como eu falei aqui, se vós estiver limpo pela palavra, o que quer dizer que Jesus está dizendo, vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Mas para isso você tem que absorver a palavra de Deus. E o que nós estamos mostrando hoje para o povo, que sem Jesus a gente não conseguimos nada. Se com Jesus está difícil, sem Jesus
Então, irmão, amados, você está aqui no conversando com o pastor Simar. Nós, hoje, nós presente, semana, sábado, a irmã Nanine Passo, né, dependência. Queria que nosso irmão, o irmão ele aí de novo, né, né, e faça seu pedido de oração também, porque nosso objetivo é levar a pessoa a conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E o que nós estamos tratando é do tema atual. Se os irmãos tiverem uma dependência química, né? O comentário hoje, dependente químico. Nós falamos de dependente químico, não somente de droga, mas de álcool também. Que eu fui criado dentro de uma família também que houve também problemas com álcool. E isso é o chato, né? Que os filhos crescem, mas crescem, cada um cresce de uma forma. Vê o pai batendo a mãe, então há uma briga. Eu tenho uma imagem da minha infância que retrata de a gente ver os nossos pais, mesmo de criação, começava do nada. Por causa de quê? Por causa do álcool, por causa da bebida. E no final da história foi uma separação. Então, tudo leva uma separação. Quando não é uma separação física de casais, mas leva também uma separação do homem com Deus. Porque em tudo nós sabemos que quando a gente conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus como Salvador, se você está afastado do Senhor, você pode retornar para a casa do Senhor, fazendo o quê? Voltando à sua origem. E faça seu comentário, nossa igreja está aí. Quero agradecer aí os nossos irmãos que estiveram conosco, falando que até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje a internet não sei o que está acontecendo, ela está oscilando, vai e volta. Mas eu creio que deu para os irmãos entender o nosso objetivo. E depois nós vamos ter também outra pessoa, nós vamos chamar a nossa irmã Cristina, da Igreja Nova Vida, aqui do Curubandê, do pastor Bispo Robson, né? Vai estar falando aqui também. O tema nós queremos falar sobre a mulher de hoje. Então, nós vamos ter cada semana pessoas conversando comigo, interagindo comigo em conversa. E você, irmão, você pode dar outras pessoas participar desse momento gracioso. Estou aqui, estou feliz, estou alegre, porque tem coisas que a gente não entende. Então, hoje eu passei a entender que tem coisas que não é só espiritual, que não é só oração. A gente, às vezes, ora uma, ora duas, mas não é só isso. Porque se fosse assim, então, você tem uma pessoa, leva para uma casa de pessoas que você sabe que não seja charlatão, enganador, que quer dinheiro, mas primeiro ver se a pessoa quer ser liberta. Isso aí é uma coisa pessoal da pessoa. Se a pessoa não quiser, não adianta nem você amarrando a pessoa, e a pessoa ela vai sair, vai para lá, você vai gastar um dinheirão e a pessoa vai voltar limpo, mas depois vai voltar a usar pior.
Que Deus nos abençoe. Nós aqui é 8h37 e estou muito feliz de conversar com o nosso irmão. Que Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por essa noite de vitória. Nos ajudou o Senhor e nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, ó Deus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo nosso irmão Eduardo, Senhor, a qual evangelista, que falou aqui sobre dependência química, Pai. Pelo seu filho, que está fazendo aniversário hoje. Senhor, pelo irmão Jean, que está, Senhor, também aqui. Senhor, quero te agradecer pelos aqueles que, Senhor, participaram. Senhor, toma nas tuas mãos. Nos dê uma noite de paz, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. E que a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e convide seu amigo, repasse repasse para ele, convide ele para estar na nossa página, conversando com o pastor Simar,